Glória a Deus, irmãos. Já tivemos louvores maravilhosos, mas um culto é incompleto se não tiver a palavra. E eu fui incumbido de uma grande responsabilidade, de dirigir o culto e ministrar a palavra. Olha, que responsabilidade grande. Mas se Deus não me confiar a liberdade da palavra, essa leitura que eu vou fazer vai falar com alguém aqui que está presente no culto e também através da internet em diferentes regiões, participando desse evento, assistindo no seu lar. Eu quero, meus irmãos, ler um texto no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. O título da leitura diz: A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto à parede e orou o Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que o Espírito Santo se encarregue de posicionar esta leitura que foi feita em cada coração. Foi um episódio que aconteceu nos dias do profeta Isaías. Mas já diz o nosso presidente, pastor Zé Carlos, citando o apóstolo Paulo, que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Então a Bíblia não é só o novo, a Bíblia não é só o antigo, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. E nesta noite, eu fui incomodado por Deus de ler essa leitura. Meus irmãos, a gente sabe que em Deus há mais de uma vontade, mas pelo menos duas que mais a gente conhece. Existe em Deus a vontade soberana, que essa não pode ser mudada. Essa é aquela vontade
Isaías, Deus abre a boca dele e diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É a vontade que Jó, depois de Deus mudar o seu cativeiro, ele diz: bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem concorda que isso é verdade? Mas existe em Deus uma segunda vontade, a vontade permissiva. Quando Salomão inaugurou o templo, o primeiro templo, está essa história no 2 Crônicas, capítulo 7, que ele orou a Deus, e a glória de Deus caiu ali, dentro daquele templo, e os sacerdotes caíram com a cara no chão, e quem estava dentro do templo não poderia sair, e quem estava dentro não poderia sair, quem estava fora não poderia entrar. Tamanha era a glória do Senhor. Um culto cheio de presença, cheio de glória. Ninguém olha nem para relógio, ninguém quer ir nem para casa. É verdade ou não? Eu imagino naquele momento ali, aonde a glória de Deus caiu, como foi importante e precioso para aquele povo. Mas quando o povo foi para casa, naquela mesma noite, Deus se revelou a Salomão em sonho. A gente não pode ver Deus na sua essência, um dia a gente vai vê-lo, mas Deus tem suas N formas de se apresentar. Amém? E ele se apresenta a Salomão em sonho e diz: olha, a partir de hoje os meus olhos estarão atentos às orações que se fizer neste lugar. Aí ele vai mais adiante e diz: se é o quê? É uma condição, não é? Deus não é grande, Deus não é poderoso, por que ele não faz? Se o meu povo, que se chama pelo... O que é que está aí em primeiro lugar? A humilhação. Porque tem muita gente que está orando, mas tem poucos que estão humilhados. Estão orando, mas não estão humilhados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu e sararei a sua terra. Meus irmãos, nesse episódio bíblico do capítulo 38, nós vemos que Deus incomodou um profeta chamado Isaías. E Isaías não era qualquer um, porque hoje a gente está vivendo um período extremamente delicado, que alguém bate o pé, faz assim, começa a profetizar. A Bíblia não manda a gente descrever, mas manda a gente examinar, não é? Para ver se é de Deus ou não. Isaías não era esses profetas. Isaías era um profeta de Deus, um profeta que falava a mensagem que recebia de Deus. Quem entende que isso é verdade? E ele recebeu uma palavra de Deus para ir à casa do rei Ezequias, e trouxe essa palavra, que aquela enfermidade que ele foi acometido por ela era uma enfermidade mortal, que ele colocasse sua casa em ordem, que ele iria morrer. O profeta deixou a mensagem e foi embora. Agora, meus irmãos, uma coisa interessante nesse texto: o que faz Deus mudar uma sentença, hein?
O que faz Deus mudar um decreto? O que faz Deus mudar uma ordem? Deus é diferente do homem. Às vezes a gente se engana com as pessoas. Um gesto, tem pessoas que têm a facilidade de chorar, mas às vezes o choro não é aquele choro do quebrantamento, é outro tipo de choro. Mas Deus não se movimenta com qualquer coisa, com um gesto, com um choro, com um movimento qualquer. Para Deus se movimentar do trono, glória, tem que ser algo real, não aparente, algo verdadeiro. Quem entende que isso é verdade, pode glorificar a Deus por isso. O que é que faz Deus mudar uma sentença? O que é que faz Deus mudar um decreto? Eu pontuei aqui algumas coisas. Livro dos Salmos, Salmo de número 51. E o verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito. Tu, ó Deus, não desprezarás. Uma das coisas que faz Deus mudar até decreto, até sentença, é um coração quebrantado, contrito, derramado diante dele. Quem concorda que isso é verdade? Há 38 anos atrás, eu apresentava um programa de rádio na Rádio Tabajara à noite, casado de novo. Minha mãe morava ali em Mangabeira 1. Eu tinha perdido meu pai fazia 3 meses. E minha mãe adoeceu para morrer, uma enfermidade maligna. E depois do programa, quando eu fui à sua casa, ela muito abatida, eu olhei o quadro, eu visitei, orei por ela. E voltei para casa. Cheguei em casa, minha esposa estava dando de alimento ao filho. Eu mandei ela sair do quarto, fechei a porta do quarto, botei a minha cara no chão e tive uma conversa com Deus. E eu contei uma história a Deus. Disse: Deus, tu levaste meu pai, tu és soberano, mas se tu levar minha mãe agora, quem é que vai administrar a casa? E quem é que vai criar aquela neta que ela cria? E comecei a contar a Deus uma história. Derramei algumas lágrimas. E Deus me levou em visão na casa da minha mãe. Eu entrei dentro da casa. Eu fui na cozinha. Eu abri a porta da geladeira. Eu fechei, abri a porta da cozinha. E comecei a olhar para cima, para o céu. E de repente, eu vi um redemoinho de nuvens. E se abriu uma abertura nas nuvens. E desceu um pombinho. E veio lá e pousou no meu dedo. Quando ele pousou, eu comecei a me estremecer. E ele falou comigo. E me disse 2 coisas. Cumprirei a palavra. E tamparei a ruga. Eu não entendi a linguagem. Despertei. E aquela voz já falou dentro de mim, disse: fecha teus olhos e abre a palavra que tu vai entender. Quando eu fecho os olhos que abri, caiu nessa citação de Isaías. Quando ele recebeu essa mensagem mortal, e ele teve essa conversa com Deus, e Deus mandou ele voltar. Isaías volta. Diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração. Diz a Ezequias que eu ouvi as suas lágrimas. Diz a Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos de vida.
eu não dormi mais aquela noite. Fui bem de manhã cedo na casa de minha mãe. Ela já veio me receber diferente. Eu disse: minha mãe, a senhora um dia vai morrer. A senhora não vai ser da semente, mas dessa enfermidade a senhora não morre. E ela já falou língua, já ficou com um semblante diferente. E Jesus curou ela. Ela viveu depois disso 34 anos. Há um coração quebrantado, há um espírito contrito. Tu, ó Deus, não desprezarás. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Eu pontuei outra coisa aqui. Salmo 22, versículo 13. Salmos de número 22 e verso 3. Porém tu és santo, e que habita entre os louvores de Israel. Irmãos, uma coisa que faz Deus se movimentar do trono é a verdadeira adoração, é o verdadeiro louvor. Sem criticar os cantores, mas com raríssima exceção, a gente ouviu muitos louvores bons nesta noite. Mas tem louvores que exaltam pessoas, exaltam sentimento. Tem louvores que até o louvor trata de vingança. No louvor, será que esse louvor chega lá? Será que esse louvor faz Deus se erguer? A palavra fala dos louvores de Israel, os louvores que exaltam a sua soberania. Exalta a Deus. Este louvor faz Deus fazer algo diferente acontecer. Quem entende que isso é verdade? Outra experiência. Estava dirigindo ali em Água Fria. Estou lá pela segunda vez. Mas minha primeira vez ali, há 20 anos atrás, eu fui dirigente daquela congregação. Estou voltando lá outra vez. E aconteceu um episódio lá, com um irmão daquela igreja. Olha que coisa. Porque tem pessoas que contam coisa que aconteceu na África, que aconteceu no Japão, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu estou contando coisas que aconteceu numa congregação que eu dirijo. E alguém está escutando aqui, está vendo. E tem pessoas de lá aqui. Um irmão daquela congregação sofreu um mal súbito. E de repente colocaram ele no sofá. Ele ficou quase morto, pálido, sem vida ali naquele sofá. A mãe daquele irmão mandou a sua família ligar para mim. Eu gosto de um cafezinho. Eu estava no Ponto Serra tomando um cafezinho. De repente meu celular toca. Era de lá dessa congregação. Pastor, o senhor está onde? Eu só estou tomando um café. Olha, fulano de tal, meu menino sofreu um mal súbito, está quase morto em casa. O senhor aluga um táxi, o senhor venha, faça alguma coisa e chega aqui. Eu peguei um táxi e fui correndo lá. Cheguei lá, a casa estava cheia de gente. Criança, ele tinha um bocado de menino pequeno, todo mundo chorando, a mãe. Eles tiraram no sofá branco da cor dessas paredes. E naquele dia eu não estava com aquela, entende? Com aquela energia, com aquele vigor espiritual. Tem coisas, tem hora que a gente não está. Eu estava só por misericórdia. E quando eu vi a cena, todo mundo chorando, aquela angústia, o clima de morte, eu disse: meu Deus. Aí aquela voz disse assim: canta um hino. Canta um hino. Glória. Naquela angústia, naquele momento delicado, eu chamei a irmã Nevinha, que até hoje vive, tem mais de 90, essa irmã está lá. Disse: irmã Nevinha, a senhora me permite cantar um hino? Pastor, o senhor faça o que Deus lhe orientar. Eu não sou cantor, né? Cantores são esses que cantaram aqui. Mas eu comecei a cantar a Deus aquele hino da harpa. Ou hinos que não envelhecem, né, irmão?
irmão Josué, é os hinos da harpa. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós. Ele cura sim. Irmãos, se você não acreditar, é problema seu. Mas na proporção que eu estava cantando, eu comecei a me agigantar. Eu comecei a crescer. Eu cantando e me agigantando, crescendo. Glória. Eu cantando e crescendo. Glória. Eu quando terminei o hino, eu estava um gigante. Eu me vendo um gigante e aí o irmão bem pequenininho. Glória. Aí aquela voz disse: repreende o espírito da morte que está nele. Peguei o vaso de azeite e disse: em nome de Jesus, espírito da morte, sai deste homem agora. Ele me deu um salto, quase me derrubou. Está vivo, dando glória a Jesus lá em Água Fria. Você pode glorificar a Deus. Deus não resiste. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, glória. Quando nós, glória, nos desprendemos e começamos a adorar a Deus, não artificialmente, não para chamar a atenção de pessoas, mas adorar aquele que está sentado no trono. Algo especial, algo novo acontece. Quem entende que isso é verdade pode glorificar o nome do Senhor. Não é para todo mundo, mas Deus está freando uma potestade na vida de alguém dos teus. Ele não vai tragar, ele não vai destruir. A ordem foi dada, esta potestade vai deixar de perturbar. Quem pode adorar a Deus? Quem tem glória diz glória, quem tem língua fala língua. Glória. Livro de Marcos, capítulo 9, verso 23, palavra de Jesus. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Glória. Jesus disse a um pai aflito, tem um filho que ora o inimigo queria destruir na água, ora queria destruir no fogo, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele mal daquele jovem, mas Jesus chegou lá. Quando Jesus chega, ele resolve. Diga assim para alguém que está perto de você: Jesus vai resolver. Foi fraco, diga mais forte: Jesus vai resolver. Você pode estar cercado, o inferno pode estar se arregimentando para te destruir. Você está cercado de todos os lados. Uma vez cercaram Israel e mandaram afrontar o rei, glória de Israel, glória a Deus.
E ele colocou uma carta diante do Senhor, colocou a afronta. O Senhor não mandou uma legião de anjos, não mandou o arcanjo Miguel, mandou um anjo só. Sabe quantos caíram? Sabe quantos morreram? 185.000. Eu quero falar com alguém aqui que está perseguindo o povo de Deus. É melhor você recuar, hein? É melhor você parar, hein? Que aquele que está no trono, ele tem um dono, ele é o dono de todas as coisas. Quando ele dá uma ordem, a terra balança. Mas aquilo que ele quer acontece. Quem pode adorar a Deus, adora. Outra coisa que faz Deus mudar uma sentença é uma fé verdadeira. A palavra conta aquela história daquela mulher cananeia, a mulher grega, Ciro Finício. E ela, tomando conhecimento que Jesus ia passando por ali, ela saiu ao seu encontro. Jesus não caminhava com 3 pessoas nem 4, eram multidões com Jesus. Mas ela estava com a filha extremamente endemoniada em casa, e era uma oportunidade única. E ela saiu aos troncos e aos barrancos, gritando, pedindo socorro. Parecia que Jesus não queria resolver aquela situação. E Jesus não falou palavra nenhuma, deu um silêncio. Mas ela insistiu. Diga assim para alguém que está perto de você: insista. Foi fraco, diga mais forte: insista. A fé não vê a fé não vê derrota. A fé não vê fracasso. A fé não vê o nome não. A fé sempre vê uma possibilidade. Ela sai ao encontro clamando. Os discípulos disseram: mestre, essa mulher está clamando. E Jesus disse: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como quem quer dizer: olha, esse povo vai chegar o tempo dele, mas eu estou socorrendo o povo da promessa. Esse povo vem depois. Mas a mulher estava decidida. Ela queria chegar mais próximo de Jesus. Foi avançando, venceu a barreira da distância, a barreira da multidão, a barreira do silêncio, venceu essa palavra forte, mas conseguiu chegar perto de Jesus e se dobrou e pediu misericórdia. Jesus olhou para ela e disse: não é bom tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Como quem quer dizer: teu tempo vai chegar, mas agora eu não posso fazer nada. Estou socorrendo primeiro o povo da promessa, o povo de Israel. Ela entendeu a mensagem, aí abriu a boca e disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa dos seus senhores. Jesus parou. Querem vender o alvo em de qual? Jesus para aqui nesta noite, neste lugar. Através do seu poder, através do seu domínio. O que é que você precisa? Aonde é a tua dor? Abra o teu coração, levanta a tua cabeça. Deus vai agir.
Jesus olha para a mulher e disse: mulher, grande é a tua fé. Assim como você está acreditando, vai acontecer. E naquela mesma hora, a filha daquela mulher que estava em casa endemoniada, naquela mesma hora os demônios, olha, tomaram outro itinerário, porque Jesus deu uma ordem. Quem entende que isso é verdade? E para finalizar, o meu irmão de Jesus, Tiago, o apóstolo, ele disse que a oração feita por quem? Porque ele não disse que é pelo um reto, porque ele não disse que é pelo um santo, ele não disse que é pelo um puro. Quem é que não tem falhas aqui? Levanta a mão. Mas ele diz a oração feita por um, porque remete o sacrifício que Cristo fez lá no Calvário. Quando o Pai olha para o sacrifício que foi feito por Cristo lá no Calvário. Glória. Aí o apóstolo vai mais adiante e diz: a oração feita por um justo, ela pode. Diga assim para alguém que está perto de você: a oração pode. Foi fraco, diga mais forte: a oração pode. E não pode pouco, pode muito, pode muito, pode muito, pode muito, e tem efeito, e tem efeito. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa Deus vai fazer. Permita, irmã Lucinha, os pastores aqui, você que está nesse trabalho, é rápida a oração, mas vem para esse trabalho. Em alguma área da tua vida você está precisando de um milagre, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Eu quero orar por você aqui na frente. Sai do teu lugar, seja em que área for. E você que não é batizado e acredita que Jesus pode te batizar, vem aqui para frente também, não perde a oportunidade. Você que está em casa aí, se dobra diante de Deus na sala, aonde você estiver. Deus marcou algo nesta noite. Deus marcou algo. Olha quantas pessoas. Você que não é batizado aí e acredita, Jesus pode te batizar nesta noite. Jesus pode te batizar nesta noite aí, hein? Jesus pode te batizar nesta noite. Eu estou sentindo glória, liberdade. Estou sentindo essência. Estou sentindo um comando. Há uma essência. E você que está assistindo esse trabalho em casa, Jesus entra dentro do quarto aí onde você está, hein? Ele pode lhe curar nesta hora. Acredite, tem novidade para acontecer na tua vida. Oh, coisa grande! Jesus já batizou 4. Tem mistério de fogo. Oh, coisa grande! Quero ver Jesus batizar. Quero ver labareda, ver brasa aceso, altar fumegar. Oh, coisa grande! Mistério de fogo aqui. Quero ver Jesus batizar. Quero ver labareda, ver brasa aceso, altar fumegar. Oh, coisa grande! Quem gosta de fogo pode se aproximar. Quem gosta de fogo, glória! O fogo vai pegar. Quem gosta de fogo pode se aproximar. Olha, marcha no fogo. Batizou mais alguém, ó. A quinta pessoa recebendo o batismo, a quinta. Pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Glória! O fogo vai queimar. E pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Essa irmã já é batizada, irmão. O fogo vai queimar. E queima aqui, queima ali, queima lá, deixa queimar. Fogo não mais dá, alguém, deixa a sexta lugar, pessoa, a sexta pessoa recebendo. Queima aqui, queima ali, queima lá, deixa queimar. Fogo não dá, deixa lugar, tem labareda. Batizou mais alguém ali, ó. A sétima pessoa recebendo o batismo, a sétima. Ribandurake manarra banyorean jorean.
Quem gosta de fogo? Tem brasa viva no altar, o fogo vai pegar. Quem gosta de fogo? Pode se aproximar. Marcha no fogo, passeia no fogo, o fogo vai pegar. Glória! Recebe poder! Fogo pega, fogo pega, Recebe fogo poder! pega, fogo Batizou mais um ali, ó. A 8ª pessoa recebendo o batismo, a 8ª. pega fogo, 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 arruma areia no altar. O fogo Glória! e queima aqui, queima ali, queima lá. Deixa Glória! esse lugar tem labareda. E queima aqui. Batizou mais ali, ó. A 9ª pessoa. A 9ª pessoa recebendo o batismo. A glória de Deus está na casa. Glória! 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 10ª pessoa recebendo o batismo. Queima aí, queima lá, deixa queimar, fogo não dá, nesse lugar tem labareda. E queima aqui, queima ali, Glória! queima lá, deixa queimar, Os irmãos, fogo não dá, nesse lugar tem labareda. os irmãos podem ir voltando para seus lugares, irmãos. Podem ir voltando. Jesus já batizou 10 pessoas. E alguma coisa você recebeu aqui nesta noite. Pode ir voltando. Uma chuva diferente agora está se formando.